Finalmente, depois de mais de 25 anos de negociação, o acordo Mercosul-União Europeia foi confirmado pela presidência da União Europeia, que nesse momento está sendo exercida pelo Chipre e também por representantes do Mercosul, como por exemplo a Argentina. Vamos entender exatamente o que significa, falar do histórico das tratativas. Como que foi, né, a finalização desse acordo e quais são os grandes desafios? Visto que ainda há grandes protestos na França, na Áustria, possibilidade de impeachment rolando na França, e quais foram também os benefícios e malefícios, as garantias que cada uma das regiões, tanto o Mercosul como a Europeia, colocaram para que o acordo seja finalizado. Mas já adianto para vocês, hein? Para quem gosta de um bom chocolate, um bom queijo, um bom vinho, a coisa pode ficar melhor. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você a possibilidade, nesse momento de instabilidade global, de possível aumento do dólar em ano eleitoral. Cara, eu particularmente, tá? Já vou comprando meu dólar mês a mês, faço isso como parte da minha estratégia de investimentos. Caso você queira fazer também, a Nômade está oferecendo para você que é meio inscrito a possibilidade da sua primeira conversão cambial ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se você pagaria 5,38, você vai pagar 5,23, 5,30, 5,15 e por aí vai, tá? Cara, assim, a Nômade já tem as melhores taxas, é a maior. Não é à toa, são quase 4 milhões de usuários somente no território brasileiro, porque além do benefício da compra de dólares, você pode utilizar nas suas viagens internacionais sem que usar cartão de crédito, pagando IOF, aquelas taxas abusivas. Você pode ter acesso, por exemplo, ao cartão de crédito Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil mesmo, tá? Porque eu vou comprando, vou ganhando cashback em dólar. Eu utilizo, por exemplo, vou ganhando pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços. Tem acesso ao Nômade Lounge nas viagens internacionais, tem entre vários outros benefícios. Galera, só a Nômade oferece, hein? Baixa o aplicativo deles, é de graça, não precisa acreditar em mim. Vou deixar o QR Code aqui para vocês. Coloca o cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto! Então bora lá, galera, que eu diria que depois de muito tempo, quem é velho de guerra aqui do canal, né, sabe o quanto que a gente falou sobre a possibilidade desse acordo e finalmente ele foi finalizado. Na verdade, eu estou sendo um pouco otimista, porque não faz parte da minha índole, né, isso? Eu sempre sou muito pessimista em relação às questões geopolíticas e, na verdade, nós tivemos uma aprovação da Comissão Europeia, também pelo Mercosul, falta ser aprovado ainda pelo Parlamento Europeu, mas o indicativo dos representantes da União Europeia, isso falado pelo Chipre, que está exercendo a presidência provisória do bloco nesse momento, e também da Argentina, né? O próprio ministro das Relações Exteriores falou sobre o fato. E quando a Argentina se pronuncia, é muito sintomático. Por que que eu falo isso? Porque se você pegar, por exemplo, o Brasil otimista, o Uruguai otimista, ou o Paraguai, por exemplo, são países que estavam mais dispostos a cooperar ou coordenar com o Mercosul. Agora, a Argentina já deu declarações recentes que não quer mais fazer parte, que o Mercosul só beneficiou o Brasil. Então, quando a gente vê um representante da Argentina se pronunciando otimista, é porque a coisa aparentemente avançou. Quando eu falo para vocês desse acordo, olha que interessante, ó. O Mercosul, ele foi criado em 1991 no Tratado de Assunção, e você tem que tentar entender o contexto econômico. Não foi só o Mercosul, bloco econômico que foi criado dentro desse contexto geopolítico. A gente tem que lembrar que foi logo após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, em que o socialismo, a economia planificada, o Estado muito atuante estava em decadência. A década de 90 foi a década do liberalismo, foi a década dos blocos econômicos, a década da globalização. Então, a busca pela ampliação de mercados por um acordo que previa a redução das tarifas, era o que estava vigente. Deu tão certo a princípio o Mercosul que, em 94 para 95, nós tivemos a assinatura do Tratado de Ouro Preto, que faz com que o Mercosul deixe de ser somente uma zona de livre comércio e passou a ser uma união aduaneira, também adotando a chamada tarifa externa comum. Naquele momento, já havia previsão de uma associação do Mercosul com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, eles chegaram a propor a chamada ALCA, que era a Associação de Livre Comércio das Américas. Cara, a ALCA
E olha que o Brasil, naquele momento, e os países latino-americanos eram muito mais subordinados aos interesses americanos. Eles recusaram porque os Estados Unidos era super espertinho, né? Eles queriam colocar os seus produtos sem taxa nos países da América, mas queriam proteger os seus agricultores nacionais. Então a gente recusou, mas a União Europeia também queria maior influência no mercado latino-americano e conseguiu fazer uma proposta de coordenação naquele momento, até que em 99, com o FHC enquanto presidente, iniciou-se as negociações. Só que, se a década de 90 era uma década de livre comércio, negociações, os anos 2000 já começa a entrar numa certa crise. Talvez o grande exemplo tenha sido a rodada Doha, que foi uma rodada organizada pela OMC, Organização Mundial do Comércio, porque os países em desenvolvimento, principalmente os países emergentes, e o Brasil nesse momento atuando como uma liderança do chamado G20 comercial, não confunda, tá? G20 financeiro é o que é mais conhecido. G20 financeiro, o Brasil também faz parte, são as 20 maiores economias do mundo, tal. O G20 comercial era um bloco de países em desenvolvimento que reclamava do protecionismo agrícola praticado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Eles alegavam que eles praticavam esse protecionismo porque uma questão de segurança nacional, você não terceirizar completamente a sua produção agrícola. Então tinha que manter a produção nos países locais. Então percebe que já tinha um debate sobre esse superprotecionismo, muitos subsídios, tarifas, sejam barreiras alfandegárias, não alfandegárias, praticado pelos líderes europeus e pelos líderes americanos. Fato é que o acordo ele acabou ficando um pouco deixado de lado nos anos 2000, 2010, até que em 2019 houve a conclusão da parte técnica do acordo. E aí foi colocado para jogo para os líderes europeus e para os líderes do Mercosul. Depois de quase 5 anos de negociações, brigas, críticas em relação ao Mercosul, porque alegam que o Brasil, por exemplo, desmata muito a Amazônia, desmata muito o Cerrado, alegam que o Brasil tem muitos pesticidas que são proibidos nos países europeus, alegam, por exemplo, que o Brasil não respeita e o Brasil pode colocar os outros países também, tá? Não respeitam seus povos originários. Eu nunca vou esquecer da frase do Macron, que ele falou que um francês não vai tomar um chá sossegado se ele souber que aquele chá pode ter incentivado o desmatamento da Amazônia ou pode ter comprometido uma aldeia indígena, por exemplo. Cara, para, né? Você acha que o francês está muito preocupado com os povos originários do Brasil, né? O que eles querem é proteger, claro, a sua agricultura nacional. Depois de muitas negociações, a gente vai discutir exatamente quais são os benefícios e malefícios. Nós tivemos essa confirmação. Para vocês terem uma noção, esse bloco ele vai fazer. O Mercosul tem cerca aí de 295 milhões de pessoas e a União Europeia tem o seu cerca de 450 milhões de pessoas. Vai ser uma das maiores zonas de livre comércio. Não totalmente perfeito, né? Porque a ideia é que 92% dos produtos que são exportados pelo Mercosul entrem isentos de tarifas dentro de 10 anos e 91% dos produtos que a União Europeia coloca no mercado do Mercosul também fiquem isentos de impostos pelos próximos, aí são 15 anos. Vai ser uma coisa mais gradual, não é amanhã, né? Assinou o tratado já livre de impostos. É uma coisa gradual, tanto para o Mercosul como para a União Europeia. Vamos tentar pensar nos benefícios? Qual que é o benefício desse acordo de livre comércio? Com certeza, quando você tem, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil hoje, ele tem esse acordo de livre comércio ou uma união aduaneira com os países do Mercosul e o Brasil que tem 200 milhões de habitantes. Quando vem investidor estrangeiro e pensa, pô, será que eu vou investir no Brasil? Ele não vê o Brasil somente com seus 200 milhões. Ele vê o Brasil tendo acesso ao mercado livremente da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, então pensa no mercado de quase 300 milhões de pessoas. Lembrando que tem também a Bolívia e a Venezuela que está suspensa do bloco, né? Então são quase 300 milhões de pessoas. Se a gente coloca também a União Europeia, poxa, olha o potencial de mercado consumidor que o Brasil ganha, tanto para a atração de maiores investimentos estrangeiros, quanto também para exportação. Vale lembrar, galera, que você tende a ter também acesso a produtos mais baratos, porque a União Europeia vai colocar os seus produtos sem pagar impostos, e aí produtos, né? A gente pode pegar queijos, vinhos, azeites, chocolates, destilados.
Os carros, por exemplo, hoje, que são importados da União Europeia, eles pagam uma tarifa de 35%, e claro que eles vão entrar, vai ter um escalonamento, né? Não vai ser um progressivo pelos próximos 10 anos, mas vai ter um escalonamento para pagar uma tarifa zero. Então, carros importados mais baratos, queijos, vinhos, chocolates. Então, você que gosta dos chocolates mais chiquezinhos, importados da Bélgica, da Alemanha, tal, da Suíça, vai ter acesso, se bem que a Suíça não faz parte da União Europeia, né? Mas assim, vai ter acesso aos seus produtos mais baratos. Mas existem também algumas críticas, claro. Tudo tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. Dentre os pontos críticos, por mais que a gente tenha acesso a novos mercados, a maiores exportações, mais investimentos estrangeiros, ampliando o mercado consumidor, por que a gente não fecha então um acordo de livre comércio com todos os países do mundo, se é tão bom assim? Porque isso pode expor alguns setores brasileiros. O Brasil hoje, ele vem passando por um processo de desindustrialização. E na verdade não só hoje, eu diria que desde a década de 80, passando pela década de 90, os anos 2000, tal, tanto faz, tá? Collor, FHC, Itamar, Bolsonaro, Lula 1, Lula 2, enfim, né? Cara, a gente tem um processo de desindustrialização, isso é estrutural do Brasil. Qual é a crítica? Que a União Europeia, podendo colocar os seus produtos livremente no mercado brasileiro, poxa, isso pode desincentivar ainda mais a nossa produção nacional. O Brasil falou, o Alckmin falou sobre isso, que ele não acredita nessa ideia, porque ele fala que por mais que produtos industriais europeus entrem mais baratos no mercado brasileiro, podendo gerar uma falta de competitividade, a gente tem que pensar também que as tecnologias que o Brasil vai importar vão ser tecnologias mais baratas. Os insumos, e como o Brasil é um país que ainda produz pouca tecnologia, grande parte da tecnologia que a gente utiliza é importada. Então a gente vai importar mais barato, sejam maquinários, insumos para os setores agrícolas, sejam tecnologias para a parte industrial, aumentando a competitividade da nossa indústria. Enfim, são visões diferentes. O Alckmin ele deixou bem claro que hoje 30% dos brasileiros que exportam têm parte do seu destino também destinado à União Europeia. Ou seja, são questões aí complementares. Vale lembrar que uma das coisas que pode muito beneficiar o Brasil também e o Mercosul como um todo é que a gente tem no continente europeu, principalmente na Alemanha, a Bayer, por exemplo, uma grande produtora de fármacos, de medicamentos, que hoje são taxados. Com esse acordo de livre comércio, podemos ter acessos a produtos mais baratos. Entende? Então depende muito da sua visão. Você é mais liberal? Pô, legal. Você é mais intervencionista, pensa num protecionismo? É a ideia que são as opostas. Lembrando que, se a gente reclama que isso pode trazer uma falta de competitividade para a nossa indústria, os europeus reclamam que isso pode trazer uma falta de competitividade para a produção agrícola nacional. Tanto que foram colocadas algumas pré-condições. Por exemplo, um dispositivo que eles chamaram de produtos sensíveis, produtos como carne, aves, arroz, mel, ovo, etanol, eles vão ter cotas de importação. Se eles perceberem que as importações frente ao Mercosul aumentou em mais de 8%, ou que os produtos que o Mercosul está colocando no mercado europeu ficaram 8% mais barato que os produtos locais. Ou seja, colocar algumas salvaguardas. Além de tudo, obrigar o Brasil a não utilizar alguns tipos de pesticida, colocar o Brasil a ter comprovação ali, né? Que não veio de área de desmatamento, são alguns pontos obrigatórios para o Mercosul. Claro que o Brasil também protegeu alguns setores, principalmente o nosso setor industrial, e a gente colocou uma cláusula de as chamadas compras governamentais. O que é isso? O Brasil, independente de questões de governo, hein, tem um programa chamado de Nova Indústria Brasil. A gente promete com o PAC, com incentivos, até com uma transformação tributária, fazer com que a indústria tenha menos impostos, que ela seja financiada para o Brasil voltar a se industrializar. Se a indústria europeia vai entrar no mercado brasileiro sem pagar os devidos impostos, as tarifas, e o Brasil paga um monte de imposto na nossa produção nacional, poderia gerar essa falta de competitividade. Então o Brasil falou que tudo que for comprado para instituições públicas, hospitais, exército, escolas, tal, vão ser compras somente de produtos brasileiros. Então, uma indústria estrangeira, por exemplo, se for vender para organizações estatais do Brasil, vai ser tarifado da mesma maneira. Cada um pensando, claro, nos seus próprios interesses. Professor, mas a gente não tinha tantas reclamações assim da União Europeia? Não é que tinha. Tem, continuam tendo. Existem países que não concordam com a assinatura desse acordo. A República da Irlanda, também popularmente e erroneamente conhecida, né, como a Irlanda do Sul,
A França, a Áustria, a Polônia e a Hungria. Não por coincidência, todos eles são grandes produtores agrícolas que estão preocupados. A França é conhecido como o celeiro agrícola do continente europeu, que estão preocupados com os produtos do Mercosul ficando mais baratos e prejudicando os agricultores locais. A gente fala muito da França porque é o principal expoente, mas na Polônia, por exemplo, isso teve repercussões. E lembrando que são todos esses, todos não, né? Mas grande parte são governos de uma direita mais nacionalista, que muitas vezes são também eurocéticos. Não creem nessa ideia que a União Europeia traga mais benefícios que malefícios. Criticam a falta de soberania. E se você for pensar na prática, por exemplo, a França, a Áustria, a Hungria, a Polônia está sendo obrigada a fechar um acordo que eles não concordam. Então, realmente, é como a União Europeia fosse o país e cada um desses países fossem estados que estão sendo obrigados a respeitar a federação como um todo. Talvez isso possa incentivar o movimento eurocético cada vez mais, ou seja, possíveis saídas da União Europeia. Na França, por exemplo, existe a possibilidade, mais uma vez, a França está um caos político, hein? Caos político. Nós tivemos o Macron reclamando dessa proposta, a França Insubmissa, que é um movimento mais de esquerda, reclamando dessa proposta e abrindo também uma moção de desconfiança para destituir o Sebastian Lecornu, que recentemente foi empossado. Ele tinha sido nomeado pelo Macron, saiu. Aí o Macron falou: agora eu vou revolucionar, vou nomear um novo primeiro-ministro. Nomeou de novo o Sebastian Lecornu. Tá? E aí a Marine Le Pen, o Jordan Bardella, por exemplo, que é o líder, costumo comparar como se fosse o Nicolas Ferreira, né, da França. É o líder da direita, ele é carismático, se dá super bem nas redes sociais. Falou que foi uma vergonha, uma humilhação para os agricultores franceses. Então a França está utilizando isso como argumento até para exercer maior pressão política contra o Macron. Protestos de agricultores na Polônia, na França. O peso na balança, professor, mas, poxa, são tantos países, por que eles não conseguiram bloquear esse acordo? Porque dentro da proposta você precisaria ter uma recusa de um determinado número de países que culminassem com pelo menos 35% da população. Tanto que um país que estava bloqueando era a Itália de Giorgia Meloni. Mas a Giorgia Meloni negociou, o Lula até falou na época, né, fiquem tranquilos, eu vou negociar com a Giorgia Meloni e tal. A Giorgia Meloni queria algumas garantias. A Comissão Europeia prometeu que a partir de 2028 vai despejar 45 bilhões de euros em subsídios agrícolas para os produtores locais. Isso acalmou um pouco os ânimos da Giorgia Meloni, que explicou isso para os agricultores italianos e acabou finalizando esse acordo. A Comissão Europeia fez questão de falar que esse acordo era muito bom, porque se hoje a gente tem a China praticando protecionismos contra alguns produtos europeus, a União Europeia reclamando de dumping dos chineses, o Trump então nem se fala, né? O Trump fazendo uma guerra comercial também com a União Europeia, eram necessários buscar novos mercados. Então eu diria para vocês que a própria taxação do Trump, as tarifas que ele colocou, acelerou esse acordo. Fez com que os países europeus, poxa, a gente precisa colocar os nossos carros, por exemplo, no mercado do Mercosul, querendo ou não, são quase 300 milhões de pessoas, né? Então, assim, o mundo tão tarifado, né, seja da China, dos Estados Unidos, acelerou com certeza a formação desse processo. Ainda precisa ser aprovado, como eu falei, pelo Parlamento Europeu, precisa ser aprovado pelo Parlamento Nacional de cada um dos países do Mercosul. A Venezuela não, porque está suspensa, claro, e a Bolívia também não, porque ainda está em processo de integração, mas deve ser aprovado pelo Parlamento brasileiro, uruguaio, paraguaio e argentino, mas não deve encontrar grandes dificuldades. Trago para vocês que ele foi assinado, porque praticamente está. Como eu sempre falo, sou um pouco desconfiado, mas por enquanto as notícias são boas para quem gosta desse acordo. E aí, pessoal, acha que é uma boa para o Brasil o acordo Mercosul e União Europeia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.